Boa noite, boa noite, boa noite. Que alegria estar aqui. Chique. Bem-vindos. Vamos esperar o pessoal aí entrar pra gente começar. Pessoal, sejam bem-vindos. É com muita alegria que eu venho aqui fazer essa primeira live ao vivo, sozinha. Eu e Deus, né? E vocês, sozinha entre aspas. Mas eu tô muito grata por este momento. Então, eu gostaria que vocês me ajudassem a compartilhar essa live com mais pessoas, porque a gente vai falar aqui de informações de utilidade pública, tá? Então, pega esse aviãozinho que tem aí no seu Insta, compartilha com seus amigos e vamos informar essa população. Nós vamos falar aqui 10 dicas para facilitar a sua vida no cartório. E não é só no cartório, porque na verdade a gente precisa de saber, né, toda essa burocracia do nosso país todos os dias, né? Então, toda hora, todo momento a gente tem dúvida. Obrigada, sejam bem-vindas. E eu tô aqui para ajudar, colaborar com vocês, né? Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Cláudia Imperador, eu sou escrevente de notas, eu sou formada em Direito desde 2007, também sou advogada, né? Sou apaixonada pela área notarial e registral, hoje eu sigo aí uns estudos para prestar o concurso mesmo para cartório, meu sonho é ter um cartório, acredite se quiser, mas eu tenho esse sonho. E também estou fazendo hoje pós-graduação em Direito Digital, tá? Então, eu vou aqui passar alguns conhecimentos que eu tenho para vocês. A gente tem 1 hora para estar conversando. Se eu conseguir ver aí algumas perguntas, se vocês quiserem mandar, pode me mandar. Se eu não conseguir responder aqui ao vivo, eu chamo depois no particular e falo com vocês, tá bom? Então, só para reforçar, pega esse aviãozinho que tem aí do lado, manda pra galera, manda pra avó, manda pra tia, manda pra sobrinha, pro cunhado, pra todo mundo que já te perguntou alguma coisa de cartório e vamos esclarecer a mente dessas pessoas. Então vamos lá, gente. Eu vou começar, a gente tá aqui com 10, 9 pessoas, mas não importa, essa live vai ficar gravada, tá? Depois a gente pode compartilhar aí com os nossos amigos. Já vou informar que não vai ter juridiquês aqui, ok? A gente vai falar uma linguagem simples, uma linguagem popular, para que todo mundo que assista esse vídeo consiga entender. Ah, era isso, achei que era tão difícil, né? Enfim, vamos lá. Então vamos começar. Primeira coisa que eu sempre falo e eu só fui perceber isso depois trabalhando no dia a dia, né? Vocês já perceberam que tudo que a gente vai fazer na vida parece que tem que passar pelo cartório? Veja bem, quando você nasce, né? Você tá lá, sua mãe te pariu, né? E você tá lá no hospital e tem que ir lá fazer a sua certidão de nascimento. Então você nasce já dentro de um cartório. Você nem sabe o que é esse mundo e você tem que já estar lá dentro do cartório para fazer o registro do seu nascimento. E depois de repente você quer chegar aos seus 16 anos, você quer se emancipar, porque você já se acha, né, apto para os atos da vida civil, então você vai no cartório com seus pais e faz a sua emancipação. Olha só que legal. Então, mais um motivo de você ir no cartório. Depois, você conhece o amor da sua vida, né? E vai fazer o seu casamento, ou hoje tem a opção de você fazer a sua união estável. Tá lá de novo no cartório, né? Depois você decide ter uma empresa, por exemplo, e você tem que levar esse contrato da empresa, de repente, para reconhecer firma. Você adquire um carro, você vai para o cartório reconhecer firma por autenticidade. Aí você decide, então, comprar uma casa. Vai ter que ir no cartório de novo reconhecer firma do contrato particular ou então fazer a sua escritura definitiva. Incrível, né? Todos os atos da vida civil parece que dependem do cartório. E todo mundo fala, cartório é muito burocrático. Agora, imagine a sua vida sem um cartório.
Qual seria o seu nome? Onde estaria o seu registro de nascimento, por exemplo? Então, assim, às vezes a atividade do cartório, ela parece ser burocrática, mas ela nada mais é de assegurar, né, para os cidadãos a publicidade, a garantia, a fé pública, né, que são dos princípios notariais. Mas, continuando, depois chega aquele momento que você quer beneficiar um ente querido, enfim, e você chega então e fala, eu quero fazer uma disposição de última vontade, né? Eu quero fazer um testamento. Lá vai você de novo para o cartório. E então, algum ente querido falece e você hoje tem a oportunidade de fazer o inventário, que é aquela coleta de bens, né? Para você fazer a partilha entre os herdeiros. E para onde você vai hoje? Para o cartório. Dependendo dos requisitos, você pode fazer o inventário em cartório. Então, gente, querendo ou não, a sua vida depende de nós, entre aspas, né? Então, aceita isso, né? E leva isso para sua vida. Por isso que eu falei, essas pessoas que precisam de cartório todos os dias, elas têm que entender o porquê. Porque às vezes a pessoa fala, poxa, tem que ir no cartório hoje. Aí já pensa na burocracia, às vezes pensa na fila, na perda de tempo, no gasto, né? E não vê os benefícios, só vê as coisas negativas, né? Mas imagina, se uma pessoa compra um imóvel e não faz uma escritura, como ela vai provar que aquele imóvel é dela? É mais difícil, é bem mais difícil, né? Enfim, então, aqui hoje eu vou falar bastante sobre um dos princípios notariais, que é o princípio da eficiência. Eu sempre, desde a minha adolescência, eu sempre trabalhei com vendas, sempre trabalhei com atendimento ao público. E uma coisa que eu prezo muito é um bom atendimento, né? Hoje as pessoas, elas querem ser bem atendidas, elas querem atenção, elas querem rapidez, principalmente em razão dessa vida digital, né? Então eu vou falar aqui para vocês algumas coisas que vão facilitar a sua ida no cartório, agilizar o seu trabalho a hora que você precisar de um cartório, para você não ter essa mentalidade negativa de que o cartório é um lugar chato, né? Não é, acreditem, não é, tá bom? Então a gente vai começar sobre os documentos pessoais. Gente, presta atenção. Quando você sai de casa para fazer alguma coisa no cartório, é imprescindível que você vá com o seu documento pessoal. Imprescindível, não importa o que você vai fazer. O meio de identificação é a sua identidade. Então vamos lá, pode ser o RG? Pode. Pode ser a CNH? Pode. Pode ser o passaporte? Pode. A carteira de trabalho pode, Cláudia? Para abertura de firma não, né? Porque ela não é um documento de identidade, ela é um documento de identidade para o fim trabalhista, ok? Mas para abertura de firma não. Então, eu até esqueci de pegar aqui um documento para mostrar para vocês, mas enfim, vamos lá. Documento pessoal com foto em bom estado, né? Porque geralmente, quem nunca lavou uma calça jeans com um documento no bolso? Fala aí, gente, comenta aí. Quem nunca fez isso, né? Ou de repente esqueceu, né, uma nota de R$100 no bolso e lavou. E aí já aconteceu das pessoas chegarem no cartório com um documento em pedaços. Não tem como a gente identificar você. Por quê? Porque todo documento, papel moeda, né, que no caso, por exemplo, a CNH é um, o documento de identidade é outro. O que acontece? Ele tem uma tarja de segurança, que é ali que você vai ver se o documento é autêntico ou não. Então, se houver alguma discrepância, alguma rasura, algum rasgo nesse papel, não tem como nós, do cartório, que temos a fé pública, identificar se aquele documento realmente é válido, principalmente agora que vem com o QR Code. Então, assim, fica mais difícil. Então, o documento, lembrando, documento pessoal em bom estado, não aquele que você lavou e depois passou, entendeu? Então ele tem que estar em bom estado, porque o tabelião ele vai recusar e não tem jeito. Outra coisa, documento pessoal ele não pode ser replastificado. Você viu que hoje tem aquelas capinhas, então você não pode plastificar um documento, exatamente por causa disso. Ele tem os sinais
de segurança, igual o dinheiro, que a gente vê lá as tarjas, enfim, o que mostra que aquele documento realmente é autêntico, ok? Outra coisa que você tem que ir no cartório é com a mentalidade de que pode acontecer alguma coisa de errado, ou pode ter trânsito na hora de ir, pode ter fila na hora que você chegar, porque hoje com a pandemia, né, a maioria das pessoas chegam às vezes querendo fazer os atos na hora e não tem como a gente fazer. Por quê? Vai ter aglomeração, a pessoa vai ficar muito tempo dentro do cartório. Então, o que a gente pede? No nosso caso, geralmente as pessoas enviam os documentos anteriormente por e-mail, digitalizados de forma legível, lembrando legível, né? Porque a gente vai ter que descrever eles na escritura ou na procuração, enfim. E a gente deixa tudo prontinho para então você marcar um horário e a data para você ir lá só assinar. A gente tem algumas pessoas aqui na live que são clientes do cartório e podem confirmar isso, né? A Valine é uma, né? Que a gente fez um ato dela lá no cartório. Obrigada por você estar aqui. Obrigada a todos por estarem aqui. Lembrando, continua mandando um aviãozinho aqui pro pessoal pra gente ter mais pessoas nessa live. E pode dar uns coraçõezinhos aí que eu adoro. Coração, que isso mostra pro Insta que a nossa live tá legal. Então vamos lá, vamos começar. Falando dos documentos pessoais, ok, entenderam, né? Outra coisa que muita gente não sabe, no nosso RG, embaixo lá do nosso CPF, geralmente tem o número do CPF, embaixo tem lá uma informação CN ou CC. CN quer dizer certidão de nascimento. Aí vai ter lá os dados de livro, folhas e termo. Esses dados são os dados da sua certidão de nascimento. Então, você tendo o seu RG com os seus dados de certidão de nascimento, você consegue, por exemplo, deu uma pausada aqui, estão todo mundo me ouvindo? Você consegue tirar uma segunda via, por exemplo, em qualquer cartório de registro civil com aqueles dados, né? Algumas pessoas acham que depois que casa, por exemplo, deixa de existir a certidão de nascimento. E não é verdade, não é verdade. Você simplesmente atualiza o seu estado civil. Então, existe a sua certidão de nascimento na cidade, na circunscrição que você nasceu. E quando você casar, vai ser averbado nessa sua certidão de nascimento que você casou. Mas muita gente acha que, eu não tenho mais certidão de nascimento. Como assim? Claro que tem, né? Não tem como perder. O cartório, ele tem isso lá identificado. E hoje a gente tem uma forma de você requerer a sua segunda via da certidão de nascimento, casamento ou até de uma certidão de óbito através de um sistema que existe entre os cartórios, que chama CRC. Então, vamos supor que você nasceu numa cidade que não é onde você mora, ok? Não é onde você mora. O que acontece? Você vai no cartório, registro civil onde você mora e fala, olha, eu preciso atualizar a minha certidão de nascimento, que é lá de Marília, por exemplo, que é o meu caso, nasci em Marília. Eu vou no cartório de São Bernardo e falo, preciso da certidão de nascimento lá de Marília. Eu vou pagar aqui, eles vão solicitar via internet e vão mandar de volta para imprimir aqui para mim, ok? Com a fé pública, com os dados do cartório, tudo certinho, entendeu? Então, eu não preciso me deslocar até a cidade de Marília para pegar uma segunda via. Hoje existe essa possibilidade. Lá no cartório que eu trabalho, inclusive, a gente faz muito isso. Então, vamos lá. Voltando aqui para os atos que você pode fazer no cartório para facilitar a sua vida, ok? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ok. O que as pessoas procuram muito no cartório de notas, né? Onde eu trabalho, por exemplo, é a questão da procuração. O que seria, por exemplo, pra que serve a procuração? Me fala aí. Tem gente que acha que a procuração, ela transfere propriedade. Então, por exemplo, muitas pessoas chegam no cartório e falam, Cláudia, eu quero fazer uma procuração porque eu tenho um imóvel e eu quero passar para minha filha. Aí eu falo assim, então, o instrumento hábil para você passar uma propriedade que é sua para sua filha não é uma procuração. É uma escritura ou é um contrato, enfim. O que a procuração faz? Ela simplesmente dá poderes para outra pessoa atuar no seu nome. Então, por exemplo, eu quero comprar um imóvel em
Maresias. Ó, chique, fica a dica aí, hein? Quero comprar um imóvel em Maresias, mas eu tô em São Bernardo, eu não consigo me deslocar até Maresias em tal data. Então eu vou num cartório de notas, fazer uma procuração para uma pessoa ir até Maresias me representar naquela compra do imóvel. É para isso que serve uma procuração. Então, eu outorgo poderes para uma outra pessoa me representar. Lembrando que a procuração, dependendo do que ela vai fazer, dependendo do que essa pessoa vai te representar, ela tem alguns detalhes. Por exemplo, pessoa jurídica que vai passar a procuração tem que apresentar o contrato social atualizado. Porque o escrevente tem que saber quem é a pessoa hoje que representa essa empresa. Se no contrato social pode passar esses poderes ou não. Por quê? Para evitar fraude, para evitar lapidação de patrimônio, por exemplo, né? Imagina, uma pessoa vai lá, faz a procuração e tem poderes para venda, vai lá e vende todo o patrimônio da empresa, ó, que legal, né? Então, o escrevente, ele tem essa capacidade, junto com o tabelião, de analisar e orientar a pessoa. Então, eu vou te falar uma coisa, nem todo mundo que chega no cartório para fazer algum ato consegue. Porque às vezes ela chega lá com uma informação errada ou com falta de informação. E a hora que a gente esclarece para ela, fala, não, não é isso que eu quero não. Deixa quieto, deixa para uma outra oportunidade, entendeu? Então, o tabelião, ele tem essa função de não só praticar o ato que a pessoa quer, ela tem essa função social de analisar o contexto, né, para preservar o direito e fazer justiça entre as partes. Ou seja, ela não pode fazer um ato vendo, por exemplo, que uma pessoa é incapaz. Muitas pessoas nessa pandemia falaram assim, ó, Cláudia, eu preciso de uma procuração, mas a minha mãe tem Alzheimer. Ela tem Alzheimer, não tá mais conseguindo praticar os atos e tal, e eu preciso representar ela. Aí eu falo assim, então, quando a pessoa tem Alzheimer, o Alzheimer todo mundo sabe, ou a maioria sabe, que a pessoa varia. Hoje ela tá bem, amanhã não lembra de nada. Então imagina, hoje eu vou no cartório, né, eu falo assim, eu quero fazer uma procuração, mas tá detectado que eu tenho Alzheimer. Chega à tarde, eu não lembro nem que eu fui no cartório, entendeu? Então olha só que complicado a situação, e a gente tem que aprender a falar não. Olha só, para preservar realmente o direito das partes, para preservar principalmente o direito do idoso, né? Que existe muitas fraudes, né, contra idoso. Gente, vocês estão gostando? Manda um joinha aí, tá bom? Então vamos lá, voltando aqui na procuração. Você pode pôr prazo na procuração, você escolhe os poderes que você pode pôr, lembrando que para uma procuração, por exemplo, para venda de um imóvel, o imóvel que está sendo vendido, ele tem que ser descrito. Porque imagina, eu tenho 10 imóveis. Eu quero que fulana de tal me represente na venda de um imóvel, não dos 10. Então, hoje a lei, ela proíbe você colocar poderes gerais para venda, justamente para evitar lapidação do patrimônio, ok? Que mais? Procuração para alguém representar no divórcio, né? Acontece muito, né? Às vezes a pessoa já está separada de fato, não quer encontrar com esse cônjuge ou já não está mais naquela cidade, enfim, vai até um cartório de notas e faz uma procuração por instrumento público, né, perante o tabelião de notas, onde vai estar constando lá os poderes que vai passar para essa pessoa assinar o divórcio, se vai voltar a usar nome de solteiro ou não, se vai ter descrição de pensão alimentícia para o cônjuge, se tem bens a partilhar, então tem que estar bem especificado tudo isso, ok? Obrigado, gente, pelo retorno positivo aí, ó. Manda aviãozinho aí pra galera, ó. A gente vai ficar aqui 1 hora falando, hein? Tem muita coisa para falar, e falar é uma coisa que eu gosto. A minha intenção é, pelo menos uma vez na semana, fazer uma live aqui falando de cada assunto, né? Porque é muita coisa que a gente tem para tirar de dúvidas. Eu vou dar um geralzão hoje aqui, mas a gente vai continuar fazendo essas lives aqui. Bom, outra coisa, da empresa eu já falei, ó, detalhe, presta atenção nisso. Quando a pessoa é analfabeta, ou seja, ela não é alfabetizada, ou
ela sabe ler o básico, né? O nome dela, ela sabe escrever só o nome. Ou ela até sabia escrever, mas ela sofreu um acidente e não está conseguindo assinar o nome dela. Como que a gente vai proceder nessa forma, desta forma, né? Quando a pessoa é analfabeta ou tem dificuldade para escrever. Neste caso, a gente vai precisar de 3 testemunhas. Uma pessoa vai assinar a rogo, que a gente fala, vai assinar por ela, tá? Nós vamos escolher a digital dessa pessoa e junto com ela vão assinar 2 testemunhas que conheçam, que sejam maiores, que sejam capazes, que saibam ler e escrever, ok? Porque tudo isso, Cláudia, não pode só pôr o dedão lá, nananina. Imagina, a pessoa nem sabe o que tá escrito. E se eu ler para ela uma coisa que não está realmente ali, né? Ou a pessoa tá vendo que é uma coisa e tenta enganar ela. Então, essas testemunhas, elas servem para isso, para ver que a pessoa está ciente do que ela está fazendo, né? Que o escrevente está lendo exatamente, fielmente o que está no papel, ok? E não é só para procuração, tá? Para os outros atos também, casamento, escritura, inventário, todas as vezes que as pessoas não forem alfabetizadas ou tiverem dificuldade motora, tem que ter essas testemunhas a rogo também para assinar o ato, ok? O que mais temos aqui? Vou falar um pouquinho Eu tô no quarto item, viu, gente? São 10, hein? Tô no quarto. Falei dos documentos pessoais em bom estado, sem estar lavados. Falei das certidões de estado civil, que pode ser pego em qualquer registro civil através de um sistema entre cartórios. Falei das procurações e agora eu vou falar das declaratórias. Então, o que acontece? Hoje, existem pessoas assim que convivem em união estável há anos, né? Mas que não formalizaram isso no papel. E, de repente, um dos companheiros falece, né? E, geralmente, o homem, vamos supor, o homem falece e a mulher dependia economicamente dele, né? Dependia do salário dele, enfim, ela era do lar. E ele vem a falecer. Como que ela vai requerer perante o INSS, por exemplo, o benefício por morte? Como que ela vai provar isso? Hoje a gente faz uma escritura declaratória de dependência econômica, onde comparece a companheira viúva, né, entre aspas, e mais 2 testemunhas que conviviam com essas pessoas, que conheciam essas pessoas esse tempo, que eles conviveram. Essa semana passada mesmo eu fiz uma. E até a gente ficou em dúvida se fazia a ata notarial, né? Que eu ia na casa da pessoa e constatava que ela vivia em união estável, mas isso dificulta, porque eu ir na casa da pessoa ver se ela morava lá ou não, ver se tem pertences dela lá, não é uma prova tão robusta como fazer uma dependência econômica, por exemplo. Porque ali tenho 2 testemunhas que não, eu conheço o seu José, conheço a dona Maria, eles realmente estavam sempre juntos, faz 10 anos que eles moravam lá, ela cuidava da casa, ele que trabalhava e assim vai, ok? E aí o que vai acontecer? Essa declaratória de dependência econômica vai ser apresentada lá no INSS e ela vai poder requerer a pensão por morte dela, ok? Essa é uma das escrituras que a gente faz de dependente econômico. Existe também uma declaratória de manutenção e residência, que geralmente é feita para estrangeiros que residem aqui. Então, a pessoa vai lá e declara que fulano de tal depende dela economicamente e reside naquele endereço para comprovação de tempo, enfim, que está aqui no Brasil. O que mais a gente faz? Declaratória de união estável. Olha só, gente, presta atenção aqui, muita gente pergunta. A declaratória de união estável é praticamente um casamento. É praticamente um casamento. E a hora que eu tô lendo a escritura de união estável, eu falo assim, o casamento em si, no civil, deveria ter todas essas cláusulas, porque realmente é um contrato. E fala até de não cumprimento das cláusulas, das penas, enfim. Então, na declaratória de união estável, o que as pessoas têm que fazer? Apresentar documento pessoal. Lembra lá? Em bom estado, né? Não lavado, enfim. Tem que apresentar o documento que comprova o estado civil atual dela. Então, por exemplo,
pessoa já casou uma vez na vida, né? Fez o divórcio. Então ela tem que apresentar para a próxima, para fazer a união estável dela atual, a comprovação de que ela realmente é divorciada, certo? Se é solteira, pode apresentar a certidão de nascimento, ok? E se é viúva ou viúvo, tem que apresentar a de casamento, né? Que comprova que foi casado, geralmente já está averbado o divórcio. Ou então vai apresentar a de casamento e a de óbito. Aliás, o de óbito, né? Apresentar o de óbito para comprovar a viuvez. Ok. Nessa declaração de união estável, gente, eles podem escolher o regime de bens. Eles podem escolher quais os bens que vão comunicar ou não. Porque geralmente, às vezes, as pessoas já receberam imóveis, né? Compraram imóveis no estado civil anterior e não quer que comunica. Enfim. Eles estão falando aqui sobre o pacto pré-nupcial, vou falar daqui a pouquinho também, que é outra escritura que a gente faz no cartório, ok? Bom, essa eu tô falando da união estável, também é um ato. Aí tem gente que fala assim, Cláudia, eu não quero mais conviver a união estável, o que eu faço? E aí? Será que é simplesmente chegar no cartório e declarar que não quer mais? Tem que ir os dois, tem que ir um só, como é que é? Se você fez uma união estável com alguém, aquela pessoa concordou com isso, ok? Ela vive sim comigo em união estável desde tal data. Nós convivemos sob o mesmo teto desde tal data, certo? Ela concordou. Então, na dissolução, a mesma coisa. E tem mais. Na dissolução de união estável, você vai precisar do nosso colega advogado. Porque ele vai te orientar na partilha de bens. Ele vai ver se tem filhos, para eventual definição de guarda, definição de pensão alimentícia, enfim, vai ter que ter um advogado para fazer a sua dissolução de união estável, ok? Que mais? A dependência econômica que eu falei anteriormente, que só declara que a pessoa convive em dependência econômica desde tal data, serve também para planos de saúde. Então, por exemplo, a pessoa está em união estável e quer que o namorado, enfim, participe do convênio médico. Faça essa declaração de união estável no cartório e apresenta lá no plano médico para fins desse benefício, que também vale para posterior pensão por morte, ok? Então, gente, presta atenção. Você que só fez a sua separação, por exemplo, judicial lá atrás, hoje, se você não tem filhos menores, você pode fazer essa conversão de separação judicial ou consensual em divórcio. Olha só, hoje, se você não convive mais com uma pessoa de fato e quer fazer o seu divórcio direto, beleza, você pode fazer no cartório. Tem que ter um advogado, ok? Você vai apresentar os documentos que eu já falei, desde que vocês não tenham filhos menores ou incapazes. Ok? Se tem bens a partilhar, Cláudia, pode fazer no cartório? Pode fazer no cartório. A gente vai fazer a partilha, vai ver se incide imposto ou não, ok? Vamos analisar tudo isso. Então, vamos lá. Recapitulando. Documentos pessoais, certidões do Estado Civil, já falei. Procuração, falei dos prazos, falei dos incapazes, falei dos analfabetos. Declaratórias da união estável, da dependência econômica, da residência, né, domicílio, manutenção. E agora eu vou falar do divórcio direto, ok? Deixa eu aproveitar aqui para falar para vocês, ó, vocês estão vendo isso aqui? Minuto de Cartório é um canal que eu fiz no YouTube. Todos os vídeos que eu faço aqui no Insta, depois eu subo lá pro YouTube. Então vocês também podem se inscrever lá no YouTube e passar pra galera que vai ficar tudo gravado lá, ok? Vamos lá. Divórcio ou conversão em divórcio. E aí entra, ó, divórcio direto, entra conversão de separação em divórcio, entra a dissolução de união estável e entra o rompimento, ok? Não ficou claro o papel do advogado na dissolução da união estável feita em cartório. Ok, doutor Antônio Luiz Tosato, meu amigo. Obrigada por você estar aqui. Depois eu quero fazer live com os advogados, hein? Porque tem muita dúvida também. O que pode ser feito ou não em cartório, né? Que
possa facilitar a vida do advogado. Na união estável, na dissolução da união estável, doutora, a lei também exige o advogado para orientação das partes, para verificar partilha de bens, para verificar se vai poder ser feito em cartório ou não, se tem filhos menores ou não, e na orientação jurídica em geral, ok? É uma exigência da lei também na dissolução. Não sei se eu fui clara. Se eu não fui clara, depois a gente vai conversar e eu vou colocar você ao vivo comigo um dia. Pode se preparar aí, viu? Luiz, obrigado também por você estar aqui. Nossos colegas de estudo aí para os cartórios, né? A gente aprende, a gente ensina e assim vai. Bom, continuando aqui. Vou falar um pouquinho para vocês da ata notarial, ok? Deixa eu ver o que estão falando aqui. Isso, exatamente. Obrigada aí pela ajuda dos colegas advogados, né? Hoje, apesar de eu ser advogada, hoje eu tô na área notarial, então aí as definições deixa aí por conta dos colegas, fiquem à vontade, ok? Deus me livre, você vai ser muito útil aqui, doutor Antônio. Muito obrigada por estar aqui. Vamos lá, continuando. Ata notarial. Quando eu entrei no cartório, eu falei, meu Deus, que bicho é esse, né? E você sabe que eu gostei do negócio? Depois sobrou pra mim, ó, inventário, ata notarial, tudo que é coisa meio complicada eu adoro fazer, né? Que a gente vai se aperfeiçoando. O que a ata notarial faz? Vamos falar que você tem um celular, ok? E você quer registrar aquele momento seu na praia, por exemplo. Você vai lá e tira uma foto. Então, ata notarial nada mais é do que uma foto aos olhos do tabelião com fé pública. Olha só que top! Eu acho que é a mais fácil definição que eu tenho de ata notarial para você nunca mais esquecer. Então, assim, eu preciso, Cláudia, constatar com fé pública que o muro do vizinho aqui de casa tá caindo e tá prejudicando aqui o meu muro. E aí? Como que eu vou provar isso? Eu vou lá, só tiro uma foto e depois entro com alguma ação de reparação de danos contra ele, enfim. A ata notarial, ela vai te ajudar nisso. Você vai ligar no cartório, falar assim, tabelião, preciso da sua ajuda, eu preciso que você vá comigo até tal lugar pra gente constatar que o muro lá de casa tá caindo, o muro do vizinho tá caindo em cima do meu muro e eu vou sofrer prejuízo. E eu preciso constatar isso hoje. Lembra da foto? Foto do fato, vamos falar assim. Preciso constatar isso hoje, porque amanhã se o muro cair, já era, né? Eu tenho que comprovar que ele está caindo. Então o tabelião vai, a pessoa chega no cartório, ela assina um requerimento dessa ata notarial, o tabelião pode ir até ao local, desde que esteja dentro da circunscrição dele ali, vai lá e constata o que está acontecendo no muro. Volta pro cartório, pode tirar foto do que está acontecendo e coloca isso no livro. E aí o requerente vai assinar em conjunto com o tabelião isso. Isso fica no papel, fica lá no livro do cartório. A qualquer momento a pessoa pode ter uma segunda via disso. E essa prova, ela é muito robusta, por exemplo, para um processo judicial, porque ela tem fé pública, né? O tabelião, ele é dotado de fé pública. Então, hoje em dia, é solicitado muito a ata notarial. Esses dias mesmos eu fiz algumas. Por exemplo, até de conversa de WhatsApp, né? Às vezes a pessoa tá falando coisa que não deve, enfim, você quer provar, não basta só os prints das telas, a gente descreve lá toda a conversa das pessoas, né? Então, isso serve de prova processual ou prova extrajudicial também. É muito legal. A ata notarial tem N funções e também tem N formas de ser feitas, né? A gente vai depois fazer uma live só falando disso, que eu acho que é mais prudente, ok? Hoje também existe a ata notarial de uso capião, para você requerer depois, perante o registro de imóveis, o uso capião do seu imóvel, né? Naqueles casos que não tem como você conseguir uma escritura pública, mas esse tipo de ato ele é muito detalhe, a gente vai ter que falar numa outra oportunidade, mas também é um ato que eu já fiz, inclusive está lá em análise no cartório de registro de imóveis, ok?
Que mais que a partir de 2007, da Lei 11.441, pode ser feito no cartório é o inventário extrajudicial, né? O famoso inventário que as pessoas confundem. Uns falam que é testamento, outros falam que é inventário, outros falam que é doação. Às vezes as pessoas chegam no cartório e falam, Cláudia, quero fazer meu inventário. Aí vai cri, cri, cri. Mas fala, peraí, para fazer o inventário a pessoa tem que estar morta. E você tá viva na minha frente, então não é o inventário que você vai fazer. Você vai fazer, de repente, uma doação com reserva de usufruto para os seus filhos. Você vai doar para os seus filhos e reservar o usufruto daquele imóvel. Ou então você quer fazer um testamento. Uma vontade que você tem que ela vai ser cumprida pós-mortem, né? Depois que você morrer. Ou seja, o testamento ele não impede de você fazer o inventário. O que impede de você talvez fazer o inventário, dependendo dos bens, é você antecipar a legítima que os seus herdeiros poderiam receber quando você viesse a falecer. Você doa e reserva o usufruto, né? Então hoje o inventário extrajudicial é muito corriqueiro, a gente faz muito no cartório. E aqui vai um aviso para os meus amigos advogados. Doutores, analisem o caso detalhadamente para o seu cliente. Hoje é muito mais rápido, muito mais fácil. De repente as pessoas falam, vamos fazer judicial porque é mais barato. Se você analisar custo-benefício, não é tão mais caro assim, entendeu? De repente a pessoa quer resolver logo para vender o imóvel, para ter o dinheiro na mão. Então, assim, é muito rápido. Lá no cartório que eu trabalho, a gente faz inventário, geralmente assim, uma semana, 15 dias, né? Lembrando que o inventário ele tem prazo para ser feito, né? Você tem aí 60 dias após a morte para estar pagando um imposto que é estadual, que é uma 4% aqui no estado de São Paulo. Então, se você deixa prolongar isso, você vai onerar os herdeiros, né? Vai pagar imposto, vai pagar multa, vai pagar juros. Então, não prorrogue isso, porque em qualquer momento você vai ter que gastar, entre aspas, né? Investir, porque você já tem o seu bem. Ok? E no inventário, a gente tem várias maneiras de fazer esse inventário. Então, por exemplo, o que acontece muito? A pessoa não quer fazer inventário hoje porque ela não tem dinheiro. Ah, Cláudia, não tem dinheiro, tá lá os bens, mas não tem dinheiro para fazer. Porque tem que pagar imposto, tem que pagar registro, tem que pagar escritura e todo mundo quer receber, mas ninguém quer pagar, né? A real é essa. E aí, o que acontece? Eles vão atrás de um comprador para esse imóvel, ok? E no próprio inventário, vocês podem já fazer a partilha e a cessão desse imóvel para o atual comprador. E de repente, existem muitos casos que as pessoas negociam, né? Desconta aí do valor da venda o valor que seria gasto no inventário e o comprador arca com esses custos, enfim. Resolve rápido, resolve de forma redonda, né? Já sai registrado lá o seu imóvel, o imóvel já no nome do comprador, no própria escritura. E qual a vantagem disso? Por exemplo, se você faz a partilha de bens e posteriormente você vende o imóvel, você vai ter que fazer a escritura e o registro do inventário. A escritura e o registro da venda e compra. Se você faz um inventário já cedendo esses direitos para o atual comprador, no registro de imóveis vai ser feito um registro só da escritura. Vai ser adjudicado já esse imóvel ao atual comprador, entendeu? Então, entre aspas, economiza aí um registro, né? Os registradores não sei se vão gostar muito dessa minha opinião, mas é fato, a gente faz muito isso, ok? O que pode ser feito também no inventário? A partilha desigual. Como assim, Cláudia? Pessoal, quem tá ao vivo aí, ajuda a compartilhar essa live, manda aviãozinho aí pros colegas. Vai ficar gravado aqui, mas é matéria cotidiana. Todo mundo tem que saber disso, ok? Então, vamos lá. A partilha desigual, como que ela pode ocorrer? Por exemplo, a pessoa tem 3 filhos e tem 3 imóveis. No inventário, ela já pode deixar decidido quem vai ficar com qual imóvel. Então, o imóvel da rua tal vai ficar para Maria, o imóvel da rua tal vai ficar para o José e o imóvel da rua tal vai ficar para o João. Entendeu? E aí, se ela quiser, ela já pode reservar, vamos supor que falece um dos cônjuges.
cônjuge, um dos cônjuges falece. Aí fica a viúva e fica os filhos. Se partilhar uma parte para a viúva e depois para os filhos, dependendo aí do regime de bens, cada pessoa vai ficar com um pedacinho de todos os imóveis, certo? Agora, se você já decidir quem vai ficar com qual imóvel, e a viúva, por exemplo, pode reservar usufruto para ela, se ela vier a falecer, não precisa ser feito um novo inventário. É só pegar o óbito dela, levar lá no registro de imóveis e baixar o usufruto, entendeu? Porque o pagamento do imposto já está sendo feito agora. São detalhes que a gente tem que falar numa live específica, mas eu tô dando um apanhado aqui, tá? Eu tô aqui, ó, no 7º item já das nossas 10 dicas, eu tô na 7ª, ok? E agora eu vou falar da venda e compra, da doação e da permuta. Quando você compra um imóvel, geralmente, a maioria das pessoas faz um contrato particular. Presta atenção, o contrato particular, ela é uma promessa de venda, porque geralmente está sendo pago parcelado, enfim. Para você concretizar isso, você precisa fazer uma escritura pública no cartório de tabelião de notas, ok? O que é isso, Cláudia? A escritura vai colocar no papel a vontade das partes, o cumprimento daquele contrato particular que eles fizeram. E isso sim vai ser levado a registro de imóveis, ok? Porque nem todos os contratos de compra e venda, dependendo da regularização do imóvel, ele é apto para registro. A escritura sim é, ok? Isso se não tiver lá em disponibilidade de bens no registro de imóveis, mas de regra, sim, ok? Então, na escritura de compra e venda, vão ter lá as partes, né? Quem tá vendendo, quem tá comprando, o valor que foi feita essa venda, a forma de pagamento, se foi pago o imposto ou não, enfim. Se tem débitos nesse imóvel ou não, se foi apresentado certidões pessoais negativas, enfim. Isso é feito no cartório de notas. E depois, Cláudia, o que é escritura e o que é registro? Pelo amor de Deus, me fala, porque eu acho que é a mesma coisa. Eu achava que com a minha escritura na mão eu já era dono do imóvel. O que eu tenho que fazer? Então, vamos lá. A escritura põe no papel a vontade das partes, ok? Depois, você tem que pegar essa escritura e levar no registro de imóveis, que lá existe a matrícula do imóvel. A certidão de matrícula do imóvel, né, Thaís? A Thaís, a nossa amiga, que também trabalhou já em cartório de registro de imóveis, ela sabe muito bem disso. Lá no registro de imóveis é como se fosse o nascimento do imóvel. Quando a gente nasce, a gente tem a nossa certidão de nascimento no registro civil. Pessoas físicas, né? Pessoas naturais. E lá no registro de imóveis é a matrícula dos imóveis. Então, lá que vai estar descrito onde fica meu imóvel, qual é a cidade, qual é a rua, qual é a medida do meu imóvel, enfim. Quem é dono do imóvel, quem vendeu para quem casou, quem divorciou, tudo vai estar acontecendo na matrícula do imóvel. Então, são coisas distintas. Uma coisa é a matrícula, a escritura da venda e compra. Outra coisa é o registro dessa escritura, entendeu? Não? Então, são atos distintos. E aí tem aquele famoso, né? Famoso ditado que quem não registra não é dono. Na verdade, dono você é. Mas o que prova que você é proprietário do imóvel é o registro da sua escritura lá no registro de imóveis, ok? Então, por que é tão importante registrar a escritura? Porque vamos supor que o vendedor anterior tem dívidas no nome dele. E alguém entra com um processo e acha esse imóvel e penhora este imóvel. E você ainda não levou lá a sua escritura para registrar. Ele vai se tornar indisponível. Então, enquanto não regularizar essa pendência em nome do vendedor, você não vai ter o seu imóvel no seu nome, lá no registro de imóveis. Deu para entender? Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Acho que sim, né? Eu tô aqui falando. Qualquer dia eu coloco alguém para falar comigo aí, que eu gosto de trocar ideia. Vocês têm alguma pergunta? Se vocês tiverem pergunta, pode colocar aí também, tá bom, gente? E manda aviãozinho pra galera aí. Vamos pôr mais pessoas nessa live. Vamos ver quantos minutos eu tenho ainda aqui. 20 e 40. Eu tenho mais 20 minutinhos. A nossa live tem 1 hora. Então, eu já tô no 8º item, que foi a venda e compra. Ah, lembrando que não existe só a escritura de venda e compra. Tem escritura de permuta. Então, por exemplo, você compra um imóvel e uma pessoa também. E você comprou um imóvel de uma pessoa
e ela quer comprar um imóvel seu. Vocês podem trocar, é uma permuta, né? Existe também a escritura de dação em pagamento. Você dá o imóvel em pagamento daquela dívida, enfim, alguma dívida que você tinha com aquela pessoa. Infinitas os tipos de escritura, mas isso também a gente pode fazer uma live só sobre escritura pública. Eu não falei aqui do pacto não é antinupcial, hein, gente? É que é anterior, porque tem gente que fala que é pacto antinupcial, é como se fosse uma antirrábica. Não, é ou seja, é antes do casamento, né? Muito importante isso. A Luciane tá aqui, né? Nossa escrevente lá do cartório na parte de registro civil, né? Ela me ajuda muito aí, porque eu era só escrevente de notas, eu tô aprendendo bastante. Vamos lá, se tem um imóvel registrado na matrícula, após a morte da proprietária, tomei posse como herdeiro deste. Ainda assim, tenho que fazer esse registro? Yes! Na verdade, você vai ter que fazer o inventário. O inventário que vai dar o direito de você receber a parte ideal desse imóvel e depois a ser levado a registro também, ok? Aí no meu Insta tem o meu WhatsApp, viu, gente? Tem o canal do YouTube, tem o meu WhatsApp. O meu WhatsApp eu atendo os clientes do cartório, tiro dúvidas, enfim. Vocês fiquem à vontade aí se tiverem alguma coisa para falar com a gente, ok? Então, vamos lá pro 9º item. Eu vou dar, na verdade, são 10, né? Eu vou dar um de brinde para vocês, ó. Tô no 9º item. A escritura de pacto antenupcial, ou seja, antinúpcias, né? Antes do casamento. Então, o que é isso, Cláudia? Hoje, o que vigora no Brasil é o regime da comunhão parcial de bens. O que é isso? Nunca ouvi falar de parcial de bens. Ou seja, eu vou passar o número do WhatsApp sim, tá bom? Luiz, a posse do imóvel você vai comprovar com contrato que você fez com a pessoa, contrato particular, e o uso capião também, na ata de uso capião, você pode comprovar a posse do imóvel através de pagamento de TBI, de IPTU, né, que é o imposto predial do imóvel. Tem várias formas de você comprovar a posse, não a propriedade. Propriedade é através da matrícula do imóvel mesmo, ok? Voltando lá então no pacto antinupcial. Hoje o que a lei brasileira é do regime da comunhão parcial de bens, ou seja, o que eu e o meu marido, se a gente casar por esse regime, adquirimos na constância do nosso casamento, seria metade de cada um, ok? O que a gente já tem, cada um tem o seu. O que a gente adquire onerosamente, ou seja, a gente paga para ter, a gente compra junto, vai ser nosso, ok? E numa futura morte de um deles, metade vai ficar para o viúvo e metade vai para os herdeiros. Nos bens particulares que um ou outro tinha, vai concorrer com os herdeiros descendentes ou ascendentes, ok? Não, Cláudia, a gente convivia antes já, a gente já comprou imóvel junto, a gente casou depois, então eu quero ter parte em tudo que ele tem e vice-versa, eu também quero que ele tenha parte em tudo que eu já tinha, inclusive o que eu recebi de herança, ok? Então vocês vão fazer um pacto antinupcial perante o tabelião de notas do regime da comunhão universal de bens, ou seja, tudo que todo mundo tem, comunica, ok? Tá. Os custos aproximados. Deixa eu só finalizar aqui a questão do pacto, eu já vou falar das custas, ok? Então, o pacto antinupcial, a gente tem o regime da separação de bens, o regime da participação final dos aquestos ou da universal de bens. Cada um, a gente também, vocês quiserem tirar dúvida, na própria internet tem aí a diferença de cada um deles, no Código Civil também, mas você falando com a gente também podemos tirar essas dúvidas, ok? Para você fazer um pacto antinupcial aqui no estado de São Paulo, o valor é R$ 441,80. Depois você vai pegar essa escritura, vai levar no registro civil onde você vai marcar o seu casamento e vai apresentar junto com a sua certidão do estado civil atual para já o escrevente saber qual é o regime de bens que você vai casar, ok? Lembrando ainda que o pacto antinupcial após o casamento,
ele tem que ser registrado perante o primeiro registro de imóveis da circunscrição onde você mora, ok? Para dar publicidade ao ato. Então, você tem que pegar a escritura e levar no registro de imóveis da circunscrição onde você mora, da primeira circunscrição da cidade onde você mora, para ser registrado, ok? Vou falar agora do 10º item, lembrando que quem ficar aí até o final vai ter a 11ª dica, que é muito legal, ok? Eu vou falar um pouquinho do testamento também, que é uma das formas. Então, lembra que eu falei que muitas pessoas confundem testamento, doação e inventário. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. 10 minutinhos. O testamento é a disposição de última vontade. Então, geralmente, a pessoa vai até o tabelião, conversa com o tabelião, ele faz uma entrevista, né? Quer saber quais os bens que a pessoa tem, por que ela tá fazendo aquele testamento. Lembrando que ela pode dispor, se ela tem herdeiros necessários, ou seja, descendentes, ascendentes e cônjuge, ela pode dispor de 50% do patrimônio. Ou seja, ela pode doar 50% do patrimônio dela para quem ela quiser. Doar assim, deixar no testamento. Eu quero que depois da minha morte, os meus bens tais e tais vão para fulano de tal. Vamos supor, um sobrinho, uma prima, enfim. Ou até o companheiro. Se ela não tem herdeiros descendentes, ela pode dispor de tudo em testamento. Entendeu? Muito legal isso. E quem tá gostando, hein? Temos aí algumas pessoas ao vivo. Eu tenho certeza que vai surgir mais dúvida, porque assim são assuntos infinitos, né? O doutor Tosato me perguntou aí sobre os valores aproximados da ata notarial. A ata notarial de constatação, gente, ela rege da seguinte forma na tabela de emolumentos. Você vai pagar um X, que salvo engano é 400 e poucos reais, na primeira folha, que é frente e verso, ok? E a partir da terceira página, é por página que é cobrado 200 e poucos reais, ok? Então, primeira folha, frente e verso, 400 e pouquinho, e depois por página, 200 e pouco, ok? Eu fiz uma ata aí notarial esses dias que deu 6 páginas no total e deu mais ou menos uns 1.400 reais, dependendo do ato, né, do que está sendo comprovado, compensa e muito, ok? Alguém tem mais alguma pergunta? Aí a gente tem mais alguns minutinhos aqui, 10 minutinhos para a gente encerrar. Bom, então, a minha 11ª dica é: tenha paciência para resolver as suas coisas em cartório. Veja bem, tem pessoas que ficam 20 anos com o documento engavetado, vou falar assim. E aí, quando ela decide fazer, ela quer para ontem. Gente, nós estamos em pandemia. O princípio que eu mais prezo dentro do cartório é o princípio da eficiência. Porém, para o negócio ser eficiente, ele tem que ser bem analisado. Ele tem que ser bem orientado. Não adianta você chegar lá, eu quero fazer uma procuração agora. Calma, respira, conta até 10 anos. Vamos ver o que você precisa, né? Muitas pessoas não têm conhecimento, às vezes até fala nome errado. Então, eu quero fazer uma escritura, mas não é uma escritura, é uma procuração. Quero fazer um testamento, mas não é um testamento, é um inventário. Então, a função do escrevente é de quebra-cabeça. Sabe quando você pega as pecinhas assim, que o cliente traz e você fala, não tá encaixando, não é isso que você quer. Na verdade, você quer isso. Essa é a nossa função no cartório, tá? Não é só carimbar documento, não é só tirar cópia de documento, não é só assinar documento. É orientar as pessoas da forma melhor possível, para que elas tenham segurança jurídica, para que elas não sejam enganadas, para que elas não sofram lá na frente. Então, o cartório, ele é um meio de evitar os conflitos, ok? Então, às vezes, a burocracia que existe não é para te prejudicar, por favor, não é para te prejudicar. Pelo contrário, é para te garantir lá na frente que o seu negócio vai ser bem feito, que você não vai pagar errado, que você não vai ser enganado, ok? Vocês vão me ajudar a divulgar isso? Fala aí, gente. Fala a verdade se você já conhece alguma pessoa que já foi mal informado. Porque é o seguinte,
Quem não tem a informação, ela não pode, como que eu vou falar? Ela não pode alegar que ela não sabe. Hoje com a internet tudo dá pra gente saber. Porém, às vezes a pessoa ela não tem esse discernimento de ir atrás, né? De buscar. Ela ouve alguém falar, eu ouvi falar. Fala assim, ouviu falar de quem, Senhor? Ouviu falar de quem faz, de quem tá ali no dia a dia, fazendo, atendendo, ou ouviu falar alguém que falou? É tipo um telefone sem fio, entendeu? Então, vai na fonte, liga no cartório, pede informação, pede indicação, né? Porque todas as profissões existem, né? Pessoas que realmente trabalham para ajudar o próximo, pessoas que realmente estão ali só para cumprir o serviço e pronto, tá? Então, essa é a minha dica. Não vão no cartório com afobação, com pressa. Tenha calma para resolver as coisas, ok? Eu sei que eu sou uma pessoa acelerada, né? Que eu diga ao meu marido, mas para resolver coisa no papel, eu falo, peraí. Às vezes passar um orçamento não é rápido. Exige análise, porque se eu passo um orçamento para você hoje de um inventário X e amanhã eu analiso com calma e vejo, caramba, esqueci disso, e falo para você, fulano, é mais 2x. Imagina o BO que vai dar. Então, por favor, tenham calma, tenham paciência, porque tudo no final vai dar certo, ok? Então, gente, tá acabando aqui, ó, a gente tem mais alguns minutinhos. Eu tô à disposição aqui para tirar dúvida de vocês. Compartilhem essa live, né? Essa vai ser, se Deus quiser, a primeira de muitas que a gente vai fazer. Tô tendo um resultado super positivo dos vídeos que a gente tá fazendo aqui no Instagram. Compartilhe, passa pro pessoal, é gratuito. Você acredita que é grátis? Informação de graça. Olha, hoje em dia é ouro, vale ouro, entendeu? E a gente tá ali no dia a dia, a gente tá ali vendo as dificuldades das pessoas. Olha lá. Minha dica de cartório, reconhecer a firma de documentos particulares para a prova de contemporaneidade dos documentos, exatamente. Documento particular, né? Você tem que levar para reconhecer a firma. Lembrando aqui, vamos ver se dá tempo de falar? Dá. Reconhecimento de firma por semelhança, reconhecimento de firma por autenticidade. Semelhança é o seguinte, eu vou aqui, assino um documento e falo assim pro marido, vai lá e reconhece a minha firma no cartório. Eu não estarei presente. Então a Lu, que é a nossa escrevente lá do balcão, que faz o civil e que faz o reconhecimento de firma, ela vai olhar aqui, se eu já tenho firma aberta lá no cartório, tem a minha assinatura lá, ela vai pegar o papel, vai olhar no sistema, vai reconhecer por semelhança. Lembrando que o escrevente de notas, ele não é perito, né? Ele tem o discernimento de ver por semelhança. Nós temos o curso, né, feito para cartório, mas ele não é perito. Então, pode eventualmente acontecer um erro, mas é por semelhança. Agora veja, por exemplo, documento de consórcio, documento de venda de carro. Futura tabeliã. Amém! Estamos aqui para isso. Reconhecimento por autenticidade, por exemplo, de venda de carro. O documento, né, Luciene, tem que estar preenchido corretamente, gente. Presta atenção, no documento está escrito vendedor. E embaixo tem comprador. Então, quem está vendendo tem que escrever o nome onde está escrito vendedor. E quem está comprando tem que escrever e assinar onde está escrito comprador. É simples. Então, na hora da pressa, as pessoas acabam preenchendo esse recibo errado. Olha, a gente vê muito isso. Por quê? Porque às vezes está emocionado, quer responder, quer fazer rápido no negócio e não faz corretamente. Entendeu? Então, prestem atenção. Essa live está acabando dentro de 20 segundos e eu quero agradecer essa oportunidade, a sua paciência, a sua audiência por estar aqui. Exatamente, não pode ter rasura, né, Lu? Senão tem que pagar lá a segunda via, que não é barato, ok? Vamos fazer mais live?